Graça e paz. Hoje, dia 19 de abril de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Romanos, capítulo 7, verso 23 e também capítulo 8, verso 2, diz assim: Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O título da nossa meditação hoje é Uma Lei Incontestável. Andrei está segurando uma bola nas mãos. Se ele simplesmente a soltasse, sem dar nenhum impulso, que direção iria tomar? Estando sujeito à lei da gravidade, ela cairia. Se ele a lançasse o mais forte que pudesse, primeiro ela subiria, mas depois cairia. Andrei não poderia superar a atração da Terra. A gravidade é um princípio físico do qual nada e ninguém pode escapar. Na esfera moral também existe uma lei universal. O apóstolo Paulo a chama de lei do pecado que está em meus membros. Desde a queda, ela tem governado a condição moral da humanidade. Abandonando a si mesmo, cada um dos descendentes de Adão peca irresistivelmente. Nenhum apelo de sua consciência, nenhuma religião ou ideologia moral poderá livrá-lo dessa terrível compulsão. Quer ele admita ou não, o homem cede ao mal sem o poder de resistir. Fugindo da luz de Deus, ele segue para as trevas sob o domínio do pecado, tornando-se escravo do diabo, porque teme o julgamento de Deus. Esta tem sido a experiência do homem ao longo de milhares de anos. Somente sobre Jesus esta lei não teve poder ou efeito. Ele nasceu sem pecado e o Filho de Deus veio para nos livrar. Se crermos nele, a lei do pecado dá lugar a uma nova lei que dá liberdade. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de Deus guia o cristão sempre motivado para o bem, sempre o motiva para o bem. Sejamos então guiados por ele e andemos em espírito. Gálatas capítulo 5, verso 25. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Atos, capítulo 4, do verso 1 ao 31. Bom, hoje, dia 19 de abril, né? Nós comemoramos aí também, pelo menos eu me lembro de algumas coisas na época da escola, né? O dia do índio, interessante, muito interessante. Mas hoje, dia 19 de abril, é o dia que Deus nos ofertou. É um dia dado pelo Senhor Deus, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra. E a palavra dele é para mim e para você.
palavra dele, aqui em Atos, capítulo 4, do verso 1 ao 31, vem nos direcionar para a conscientização, consciência e moderação. Aqui no capítulo 4, ainda no primeiro versículo dizia: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, e anunciaram em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pedro e João, então, estavam ali falando a respeito de Jesus. E naquele momento, as pessoas que ali estavam aceitaram a verdade. Então Pedro e João foram presos pelo nome, por estar anunciando a Jesus, o nome sobre todos os nomes. E depois Pedro e João eles vão até Sinédrio. E ali eles conversando, deixou ali no versículo 12 a seguinte fala: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Depois nós encontramos no versículo 23 a igreja em oração. No 24 diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ali eles reconheceram a soberana e grandeza do nosso Deus. Nós vamos até o verso 31, onde diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando nós estamos falando de Deus, falando das coisas dos céus, o Espírito Santo, ele intercede a Deus de uma forma maravilhosa. E você pode notar a presença de Deus nitidamente, sem sombra de dúvida, pois não há confusão naqueles que estão fazendo a vontade do Pai. Por isso, esse texto hoje nos traz uma consciência de que nós militamos contra a lei do pecado. Porque aquilo que quero fazer não faço, mas aquilo que não quero fazer, isso faço. E isso vem contestar o pecado que involuntariamente está em cada um de nós. E assim me faz prisioneiro de algo que desagrada a Deus. O Espírito Santo
quer fazer morada na minha e na sua vida. E para isso nós temos que estar em comunhão com o Santo Espírito de Deus, andando em retidão com o Senhor, reconhecendo que sou pecadora, literalmente precisando eu do Pai Celestial, todos os dias, em todos os momentos da minha vida. Sem Ele nada sou, sem Ele nada faço, sem Ele não vou a lugar algum. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Reconheço, Pai, que sou pequeno e necessito de Ti. Necessito, Senhor, da Tua mão sobre a minha vida. Reconheço, Pai, que preciso de Ti todos os dias, todos os momentos. Tenha de misericórdia de mim, Pai. Tenha de misericórdia de mim, Senhor. Tenha de misericórdia de mim, Espírito Santo de Deus. Tenha de misericórdia de mim. Obrigado, Pai, pela Tua magnífica palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Quero que você medite nisso, pense nisso e viva o amor de Deus em sua vida a todo instante. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.